Educação, agora em foco no programa O Fato do Dia. Em primeiro lugar, bom dia ao professor e o professor Samuel Gazola, que retorna ao cargo de secretário municipal de educação. Mais uma vez, bom dia, professor. Bom dia, César, bom dia a toda a equipe da rádio, bom dia especial a todos que estão aí nos ouvindo. É verdade, acho que em momentos diferentes, a gente mais, claro, com a experiência já ter passado pela secretaria, mas em momentos bem distintos, inclusive do ponto de vista educacional e social, né? Nós estamos vivendo aí um retorno à secretaria em plena pandemia, e isso não é qualquer coisa, mas agradecer aqui a oportunidade de estar junto com você aqui mais uma vez discutindo educação, e isso, né, me deixa muito orgulhoso de ter essa oportunidade. Ô Samuel, nós estamos vivendo um momento, eu não vou dizer atípico, né? Porque nós passamos o ano 2020 inteiro lidando com essa pandemia, e há divulgações de órgãos sérios de que esse coronavírus em dezembro de 2019 já estava no Brasil, né? Como aquela notícia que eu dei aqui, que está no site da Albaense, que a primeira reinfecção da variação do vírus aconteceu na Bahia, a primeira no mundo inteiro, pra você ter ideia. Depois o Japão reclamou que chegou 4 lá, com a reinfecção do desdobramento, da mutação desse vírus. Vou mudar o palavreado para a pessoa entender. Apesar de não ser tão grave assim, mas ela contamina mais rápido. Tanto que eles não estão impondo restrições ao Brasil. Como o Reino Unido, que está com a maior parte dessa reinfecção, o que ele fez, dessa variação, e teve que fechar para poder resolver, isolar lá dentro, resolver o problema. Isso. Diferente da China, né? Porque senão vai espalhar e daqui a pouco vai começar aquela fake notícia a atrapalhar tudo. Nós tivemos um ano de 2020 muito complicado. E esse ano letivo ainda não fechou, pelo menos nas escolas estaduais, vai fechar no final de janeiro, né? No município, como é que está a educação? Como é que está a situação? O município que sempre teve o hábito, a constância de no IDEB estar sempre à frente até do índice nacional e estadual. Sim, é verdade. Claro, e aí esse desafio de estar retornando aí, né, com muito orgulho à frente à Secretaria de Educação, em um momento distinto, preocupante, e aí você vai me entender bem. Vamos imaginar que eu vou exemplificar isso. Um aluno que em 2020, majoritariamente a rede municipal, a educação infantil e séries iniciais. Então esse aluno que estava lá no primeiro ano de 2020, teve aula até março. Obviamente, né, iniciando um processo de alfabetização. E não foi alfabetizado, porque por mais esforço que as redes de ensino, e aí eu vou inclusive incluir a particular, tenha colocado à disposição uma aula remota, a gente não pode acreditar ou imaginar, a não ser que a gente tenha em determinada família um pai que é professor, alfabetizador e tenha acompanhado de uma forma mais intensa esse aluno para ser alfabetizado, pode ser que tenha acontecido. Mas numa regra geral, não é a realidade. Significa que esse aluno que era para ser alfabetizado lá no primeiro ano, não foi. Este ano, ele está no segundo ano. E a gente vai continuar com a aula remota até que a gente tenha as condições sanitárias de segurança para que os nossos profissionais, né, os pais dos alunos e mais especificamente os alunos possam voltar com segurança numa aula presencial. Então a gente este ano não tem essa previsão, né? Ninguém aqui tem bola de cristal. Por mais que a gente tenha essa boa notícia de que nós estamos iniciando um processo de vacinação, mas até que isso chegue aqui, na ponta, né, numa unidade básica de saúde, vacinando, por exemplo, a classe educacional, é algo que a gente não pode prever. E eu não estou imaginando que será algo imediato, né? Vai ser algo que vai decorrer e necessitar de alguns meses para acontecer. Então, do ideal para o real, a gente vai continuar esse início de ano letivo com as aulas remotas.
E, obviamente, esse aluno que estava no primeiro ano de 2020, que está no segundo, também terá dificuldade de ser alfabetizado. Por mais esforço que nós façamos. Não querendo me interromper, é bom que as pessoas entendam de que a aula remota não é o EAD, o estudo à distância, não. A tecnologia aplicada, por exemplo, pelas universidades do EAD, tipo o UNOPAR, por exemplo, é completamente diferente daquela questão do remoto, que por mais que o Estado e o município tente, ainda não é o EAD, porque não teria nem tempo hábil, nem recurso financeiro para a tal finalidade, né? Enfim, eu fico pensando o grande desafio que a gente está no momento, que é um desafio assim, pedagógico, além de outros. O pedagógico, César, a gente tem muitos professores competentes, equipe das escolas competentes, equipe das secretarias que tem competência e que nós vamos dar conta dele. Porque esse aluno, em 2022, que eu espero onde as coisas estejam normalizadas do ponto de vista de que, né, nós vamos aprender a conviver com o vírus, e teremos vacina, mas a gente vai estar mais bem dotado de estrutura, né, cultural para combatê-lo e técnica do ponto de vista da vacina. E aí as aulas presenciais vão decorrer. E esse aluno lá em 2022 ele vai estar no terceiro ano, com um nível de cognitivo de aprendizagem como se fosse da pré-escola ainda. E esse será o grande desafio da educação. Desafio, né? Não só da educação municipal, do mundo inteiro, porque essa realidade não é uma exclusividade da cidade de Ubá. Ou seja, esse será um grande desafio, mas não será só esse, César. Você é professor, conhece bem uma sala de aula e sabe que uma instituição educacional é um ambiente protetivo para as crianças e para os adolescentes. Muitos que estariam numa sala de aula, e aí com todo aparato ali institucional, de um professor, de um diretor, de uma merenda, né, ou seja, com alimentação, com cuidado, e recebendo os problemas inerentes da nossa sociedade, né, um conflito da família, né, uma violência doméstica, isso cai na escola. Nesse momento, nós não estamos convivendo com isso, mas a gente sabe o que está acontecendo. Exato. E às vezes nas proporções maiores do que se aquele aluno estivesse dentro da sala de aula. Ou seja, além do desafio pedagógico, eu estou acreditando que a gente vai ter um desafio social muito grande, porque isso hoje está um pouco escondido, porque a escola recebia isso. Como não está tendo aula presencial, a escola não está recebendo essa demanda, mas vai receber de uma forma exponencial. Então, olha o desafio que nós temos enquanto sociedade. Uma necessária reorganização pedagógica que nós vamos ter que fazer, e aí eu acho que a gente vai dar conta, mas não só isso. A gente vai ter que pensar que nós vamos ter que ter gente diferente nas nossas escolas para dar conta do pedagógico nessa recuperação de uma perda que está posta, né? Ninguém pode imaginar em qualquer tipo de rede, particular, privada, particular, pública, estadual e municipal, que esse aluno está aprendendo nos mesmos níveis como se estivesse dentro da sala de aula. Não está. E eu falo isso por experiência, porque também sou professor do Estado. E essa aula remota também é uma prática da rede estadual. E como sou professor da rede municipal, essa prática também é da rede municipal. E o prejuízo está posto, né? Não sou eu que está falando, é só perguntar a qualquer professor que está aí dentro, né, trabalhando. É importante colocar, né, os professores não pararam de trabalhar em nenhum minuto, aliás, até o contrário, né? Eu tenho relatos que um professor, para produzir um vídeo de 15 minutos, como nós não somos blogueiro, que tem toda a técnica, né, todo, né, aparato tecnológico para produzir uma aula ou para interagir lá com seus seguidores, nós não temos isso. Mas a classe de professores se reinventou e muito rapidamente. Ela conseguiu dar conta do recado. Eu posso falar isso aí da Lúcia, minha esposa. Exatamente. Aí, que todos os professores do Estado, você como professor do Estado, estão trabalhando 10 vezes mais do que se tivesse presencial. Então, eu estou dizendo, tem relatos aí para produzir um vídeo de uma aula expositiva para o nosso aluno. A pessoa demora 4, 5 horas, né? Porque precisa ir lá, refaz, e corta, e cola, e coloca isso, e volta de novo, e cola de novo, e posta, ou seja, é uma complexidade que quem está lá do outro lado não consegue enxergar. E às vezes dá a impressão de que o professor não está tendo aula. Não, está tendo aula sim, está tendo aula remota e o professor está trabalhando muito. Só que esse método de aula remoto,
ele não é produtivo para a classe nossa. Você imagina que o EAD, lá da instituição de ensino superior, lá da pós-graduação, tem uma dificuldade? Imagina esse aluno nosso que nunca tinha passado por essa experiência em relação a essa aula remota. Ou seja, o prejuízo pedagógico ele é gigantesco, muito grande. Mas a gente vai dar conta dele, é um desafio, e eu tenho a convicção de que a partir dessa equipe comprometida que nós temos, de uma organização pedagógica, de planejamento e atrelada à questão do currículo, a gente vai tentar recuperar o tempo perdido. Mas a gente tem um outro desafio, César. Eu sei que o tempo aqui está curto, eu vou até te pedir uma outra oportunidade, porque a gente tem que falar uma questão de matrícula, que também está me preocupando muito, e as matrículas iniciam a partir da próxima segunda-feira. Amanhã, não tem problema não. Que é um desafio financeiro também. Você imagina o seguinte, nós estamos sem aula, só que aí não é despesa, eu gosto de falar que é um investimento, né, César? A gente sempre discutiu isso aqui. Eles continuam, né? A gente tem o professor que está contratado, a gente tem a direção que está contratada, a equipe da escola está lá, né, participando da manutenção da escola, a alimentação escolar está acontecendo, a gente está distribuindo a alimentação escolar, os kits para os pais, para os alunos, ou seja, nós não reduzimos os investimentos da educação, né? A prefeitura continuou com os mesmos gastos de investimento para cumprir o artigo 212 da Constituição, que é 25% da receita dos impostos tem que ser investido na educação. E assim fechou 2020. Só que com um porém, para este ano de 2021, nós vamos ter múltiplas necessidades, porque é um retorno às aulas que a gente vai precisar de mais gente na educação, com a queda do valor aluno ano do Fundeb de 8% de 2020 para 2021. Olha o cenário complexo que a gente vai ter, né, pela frente. Mas, né, com muito jeito, com muita conversa, com muito diálogo, eu acho que a gente vai dar conta do serviço. Exato. Bom, se você tiver espaço amanhã, a gente está aqui pronto para conversar. Sim, né, eu vou te pedir na segunda, se possível, que é o dia que começa as matrículas. E aí, só para adiantar uma questão, César, que me preocupa, como a aula está remota, online, e a impressão assim, o aluno não está dentro da sala, não está tendo aula, está tendo aula. E ao meu ver, e aí ao meu juízo, né, não tem nenhuma pesquisa científica disso, mas os pais relaxaram. Eles não procuraram a escola, não fizeram o cadastramento escolar, comparativamente aos outros anos, está muito menor, e nós estamos quase que iniciando um ano letivo com uma quantidade menor de alunos, mesmo ainda com o ensino remoto. E a gente precisa fazer esse alerta aos pais, né? A educação é obrigatória, a matrícula é obrigatória, é uma responsabilidade dos pais. E até o momento, claro que a efetivação do cadastro escolar começa na segunda-feira, a gente vai precisar fazer um chamamento aí para os pais para essa matrícula na escola, mesmo que seja ainda aula remota, porque isso é a obrigação dos pais, né, fazerem. Então é uma outra preocupação que a gente tem, mas aí segunda-feira a gente pode tratar desse assunto de uma forma mais longa. Sem ameaça, o pai que não levar isso não levar a sério, é bom lembrar que tem um conselho tutelar que tem uma das suas obrigações é verificar o aluno, se está matriculado, se está frequentando aula, se não está. Então a gente espera que não chegue a isso, né, o Samuel? Exatamente. Né? Que os pais e os responsáveis eles procurem matricular os seus filhos, né? Porque é melhor estar remoto do que estar zero. Com certeza. E eu vejo também um grande desafio de 2022, porque vocês têm 2020, 2021, na questão pedagógica vão dar conta, mas vai ter que, não é fácil, né? Vai ter que recuperar, porque as coisas estão evoluindo. Eu estava lendo um estudo científico, e eu não recordo o nome do autor. Ele fala que o prejuízo é 3 anos, né? É 3 vezes o número de tempo parado. Vamos imaginar que nós vamos então um ano parado, até março agora faria 1 ano. O prejuízo pedagógico é 3 vezes, então é como se fosse 3 anos, porque isso é verdade, você professor sabe, se a gente ficar um tempo sem estudar, a hora que você volta, eu dava o meu exemplo como professor, se eu fico um tempo afastado da sala de aula, a hora que eu volto, eu tenho que ir lá rever, né, estudar, né, recordar
aquele conteúdo que começa a ficar perdido aqui na memória da gente, né? Isso eu estou falando da gente, adulto, já, né, calejado de uma sala de aula, né? Agora você imagina aquela criança no segundo, do terceiro ano, ela não só tem um prejuízo do momento, mas a gente começa a ter um prejuízo do anterior, porque a educação é uma sequência didática. O prejuízo você precisa o ano de 2021, você precisa que o aluno tenha aprendido 2020, o 2019. Como ele não aprendeu em 2020, ele começa a perder o 2019. E aí esse ano de 2021 a gente vai ter que dar conta do 2021, do 2020 e do 2019 para poder seguir nessa sequência didática. Então, esse é um desafio gigante, mas que a educação ela dá conta dos desafios, né? Isso aí eu tenho a convicção que todo mundo dando a mão, a gente vai vencer esse momento complicado, de que em pouco tempo a gente recupera os índices de 2019. Esse é o desafio. Em pouco tempo, em 2, 3 anos, a gente recuperar os indicadores de aprendizagem de 2019. É a realidade, né? Nós estamos trabalhando com a realidade, com muito planejamento e organização. E é um desafio que a gente tem que lutar mesmo porque eu estou falando do futuro do Brasil, que são os jovens, né? E no momento a coisa está complicada, o futuro do Brasil aí. Mas isso aí, gente, é no Brasil inteiro, viu? E no planeta Terra inteiro, né? Só que não, aí parou tudo, né? Sim. Então, você vê que na Alemanha, Angela Merkel está vacinando de um lado da Alemanha e botou um lockdown do outro lado, com toque de recolher. Eu acabo de vacinar aqui, libero, aí tiro de lá, vacino. Sim. Então, mesmo vacinando, eles estão com restrições terríveis. E nós temos um desafio de volta às aulas. E esse desafio, César, é bom para a gente debater, né? Nós não estamos falando de uma Irlanda, de uma Inglaterra, de uma Itália, ou seja, um país desenvolvido, onde tem toda uma situação de infraestrutura, de número de salas, de número de alunos de sala de aula, né? Ou seja, as pessoas às vezes querem comparar um retorno à aula aqui, de um país subdesenvolvido, onde a gente não tem ainda, em alguns segmentos, vaga para todo mundo na escola, com um país lá da Irlanda, que tá todo mundo ali bonitinho, sentadinho, né? 10, 12 alunos dentro de uma sala de aula, que tem 2, 3, 4, 10 pessoas à disposição para fazer esse trabalho, né? Que consegue toda a infraestrutura rapidamente em função da capacidade técnica, operacional, de renda, de dotar a escola de toda a infraestrutura. Nós estamos falando de Brasil, um país subdesenvolvido, onde as necessidades educacionais ainda são múltiplas. E aí a gente tem que trabalhar um retorno à aula com o pé no chão, aonde a escola precisa ter o mínimo de capacidade de receber esse retorno à aula, do ponto de vista de infraestrutura, de gente e de protocolo. É o que a gente está trabalhando nesse momento, né? A gente tem que ter na escola um mínimo do medidor de temperatura, do dispenser de álcool gel, de um tapete sanitizante, essas coisas. Nós estamos com esse desafio agora. É o planejamento que eu estou exatamente nesse momento, né? A gente podia ter pensado nisso antes, né? Poderíamos, mas assim, ficou sempre assim, ninguém sabia, né? A pandemia ia durar 1 mês, durar 2 meses, durar 3, já estamos com quase 1 ano. E agora a gente tem que acelerar esse planejamento de trabalhar o retorno à aula, mesmo que esse retorno seja no médio prazo, né? O coronavírus está no comando ainda, viu, gente? Só a vacina tira ele do comando. Exato. Bom dia para você, Samuel. Obrigado pela audiência. Segunda-feira estaremos aqui juntos. E lembrando que dentro dessa questão da tecnologia, nós podemos lembrar que dentro da nossa região, do nosso continente aqui, o Chile, antes de qualquer problema, as escolas de lá têm um computador para cada aluno na sala de aula. Isso faz uma diferença numa hora dessa tremenda. Com certeza, né? Verdade. Então, apesar dos problemas políticos e tudo, existe um computador para cada aluno em cada sala de aula. Imagina o que eles devem estar fazendo agora com essa tecnologia. Muito mais do que nós, né, Samuel? Com certeza. Né? Essa já era uma questão cultural dele, né? Nós estamos começando com isso agora. Exatamente, vê se pode, né? Mas tudo bem. Bom dia para você. Bom dia, segunda-feira a gente estará aqui. Eu agradeço novamente a oportunidade. Agradecer a você, a Lúcia, toda a equipe da rádio, todos que estão aí nos ouvindo. Um agradecimento especial para mim ao prefeito Edson, que está me dando essa oportunidade, está confiando no meu trabalho,
né? E eu espero, né, corresponder a todos, mas principalmente para a nossa população. E amanhã, sábado, eu vou comentar a questão do decreto inteiro, né? E até amanhã, até domingo, vocês vão, cuidado, tá? Segunda-feira fecha, mas não vamos aumentar o número de contaminados e morte até segunda-feira. Tenha santa paciência, né? Vamos ter responsabilidades. Bom, vem aí Roberto Carlos e seus convidados, Esporte Nova-Ense, e a programação segue normal. Bom dia. Multissom News. As notícias em destaque para você.